seio da igreja. Agora, olhando para uma outra perspectiva, nós sabemos que o nosso país, ele é evangelizado. Nós percebemos isso. Então, se você sai à rua, você pergunta na sua vizinhança, pergunta para eles assim, por exemplo, nessa época que o Natal está acontecendo, né? Daqui a pouquinho, você já deve ter montado a sua árvorezinha lá em casa. Então, se você perguntar para o teu vizinho, e ele às vezes nem crente é, mas você pergunta para ele assim, quem é Jesus? Ele vai te dizer quem é Jesus. O nosso país, ele é um país cristão. Mas ele é um país cristão nominalmente apenas, porque nós percebemos isso. Se nós olharmos nas esferas, nas instituições que nós nos deparamos aí diariamente, nós veremos um monte de coisas acontecendo. Grande parte desses homens, dessas mulheres que estão envolvidos nessas instituições, se dizem ser cristãos, mas participam de coisas que um cristão não participaria. Eu estou falando da corrupção, eu estou falando das maldades que nós vemos, eu estou falando da violência, eu estou falando de das mentiras e das manipulações, de um monte de coisas que nós estamos expostos e nós temos condição então de olhar. A grande verdade é que para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, isso faz um certo sentido, porque eles ainda não entenderam que foram alcançados, porque eles não foram alcançados de fato, e então há um impedimento para que eles entendam o que é luz e o que é trevas, mas para nós não poderia ser assim, não deveria ser assim. Se nós pararmos para pensar em torno dessa crítica aqui, nós levaríamos um tempo, porque nós veremos evidências e mais evidências daquilo que nós acabamos de falar. Mas você já parou para pensar no que será dessa próxima geração? Você já parou para pensar como essa juventude irá viver? E eu não sei se você já ouviu isso daqui, mas às vezes a gente ouve, né? Eu, no momento em que eu estou lá na escola, às vezes eu ouço algumas pessoas falando assim, gente, o que vai ser dessa próxima geração? Eles são muito fraquinhos, eles são meio mimados, eles são meio melindrosos. Essa é uma geração mimizenta, né? Acho que essa palavra aqui vocês já ouviram até mais do que as outras que eu falei aqui, né? São meio mimizento. Só que quando a gente ouve comentários desses e a gente faz um comentário na sequência, às vezes concordando, né? Balançando a cabeça, nós esquecemos de uma grande realidade. E sabe qual que é? É a realidade de quem são os responsáveis em formar essa próxima geração. Nós fazemos as críticas quanto a isso e esquecemos que os responsáveis por educar essa próxima geração somos nós. Portanto, os mimizentos, os melindrosos, os mimados, ou a geração Nutella, né, que às vezes a gente ouve, estão sendo criados por nada mais, nada menos do que nós. Percebem que quando nós fazemos essa crítica, nós não entendemos que os responsáveis por isso somos nós mesmos. E agora então nós entramos num assunto sério, pois pode ser que nós estejamos almejando grandes coisas, uma geração para Cristo, sem ao menos trabalharmos num espaço menor,